Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus seja louvado, toda a honra, toda a glória, todo louvor ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Irmão, você que entrou aí agora, graça e paz, Deus abençoe a todos vocês. Está com a gente a pastora Joana e mais irmãos aí, que Deus abençoe a todos. Daqui a pouco a gente já vai iniciar aqui a live Palavra Viva. Eu tenho aqui uma palavra para compartilhar aos irmãos. Tem vários irmãos que também vão compartilhar uma palavra de Deus. Muitos levitas vão louvar a Deus. E nessa tarde nós seremos edificados pela palavra de Deus. Amém? Então você que entrou, compartilhe essa live. Compartilhe essa live, deixe o seu comentário e adore o Senhor comigo. Amém? Pastora Denise já está conosco aí. Deus abençoe, irmã Denise. O Senhor lhe abençoe poderosamente. Irmãos, compartilhe essa live. Irmão André já está conosco aí na live. Nós precisamos muito da tua presença. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Deus, a beleza de Jesus. Para que nós possamos aguardar mais irmãos entrar conosco aqui nessa live. Nós seremos edificados pela palavra de Deus. Que não seja, Senhor, um simples momento de adoração. Que não seja, Senhor, um momento onde nós seremos abençoados. Vânia Leite, mas que seja um momento, Espírito Santo, Distrito Federal, Deus abençoe. Marcados, impactados pela tua glória, pelo teu fogo, por onde o teu fogo passa, o teu fogo deixa marcas. Então, Espírito Santo, deixa marcas em nós nessa noite, nessa tarde. Espírito Santo, nós precisamos tanto de Ti. Não existem, Senhor, palavras que possam, Senhor, e orações e canções que elas consigam, Senhor, descrever o quanto nós queremos e o quanto nós aguardamos a Tua presença e a Tua glória aqui nessa tarde. Sinta-se à vontade, Espírito Santo. No início eras a palavra, o com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo este nome é! Oh, quão lindo este nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo este nome é! Maior que tudo Ele é. Irmãos, Senhor, a todos que estão conosco aí nessa live, mais uma live, Palavra Viva. Deus vai falar conosco nessa tarde, amém? E o tema dessa live é: a presença faz a diferença. A presença de Deus faz a diferença. E o nosso texto, a base,
Em 2 Samuel capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6, verso de número 1 em diante. Você que entrou aí agora, graça e paz, Deus abençoe a todos. Gostaria que você compartilhasse essa live para que a gente alcance o máximo de pessoas, de vidas. Amém? Deus tem algo extraordinário para nós nessa tarde. Ainda tem vários pregadores que vão pregar, né? Vários levitas que vão louvar ao nome do Senhor. Já está com a gente aí o nosso irmão André Anderson, que daqui a pouquinho vai deixar uma palavra de Deus para os nossos corações. Já entrou conosco aí a pastora... Não, da pastora, meu Deus. Está com a gente a pastora Joana Batistina, a pastora Denise Nogueira, está com a gente a irmã Samile, a irmã Vânia Leite. A irmã Vânia Leite congrega com um pastor amigo meu, o pastor Danilo, da Casa de Oração no Distrito Federal, Santa Maria, Distrito Federal. Que Deus abençoe a todos os irmãos de Brasília. Deus abençoe aos irmãos Irmãos, vê se a imagem aí da câmera tá boa. Daqui a pouco também vai louvar o Senhor aqui. A irmã Vanessa vai louvar a pastora Betânia. Vai louvar a Deus aí. Os irmãos vão louvar o Senhor. Pastora Veridiana Marques vai louvar o Senhor também. Daqui a pouquinho, irmãos. Eu quero deixar aqui uma palavra, uma reflexão ao coração dos irmãos. 2 Samuel capítulo 6, verso 1, diz assim: Mais uma vez Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, de 30.000. Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele a Balim de Judá, para transportar de lá para cima a arca do Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos que habita entre os querubins. E eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo e a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibear. Uzai e Aiô, filho de Abinadab, conduziam o carro novo. Tá com a gente o pastor Denis. Pai do Senhor, meu amigo, se prepare também que eu vou lhe chamar para participar dessa live conosco. Servos e servos de Deus, esse texto aqui que nós acabamos de fazer uso, menção, é um texto bastante familiar por todos nós, um texto bastante conhecido, um texto bastante pregado. O texto vai nos informar que Davi, quando vai reinar sobre Israel, Davi, ele não quer reinar de qualquer forma, ele não quer reinar de qualquer maneira, ao contrário de Saul, né? Quando Saul quando reina, ele não se importa de ir em busca da arca, né? A arca que simbolizava a presença de Deus. E Davi, quando vai reinar sobre Israel, Davi não quer reinar de qualquer forma, Davi não quer reinar de qualquer maneira. O texto vai nos informar
que Davi reúne a cerca de 30 mil homens dos seus escolhidos e parte para Balim de Judá para transportar de lá para cima a arca de Deus. E essa arca está na casa de um homem chamado Abinadab. E segundo os historiadores, diz que essa arca passa-se aproximadamente 20 anos na casa de Abinadab. E o texto diz que Davi vai em busca dessa arca. E Davi, quando chega na localidade, na casa de Abinadab, onde está a arca, Davi coloca essa arca em um carro novo. Aí o texto diz que Davi, ele está caminhando para Jerusalém, e quando eles estão passando na eira de Nacon, o texto diz que a arca vai para ir a pique, e Uzá, que estava na frente com seu irmão Aiô, o texto diz que Uzá se joga para agarrar a arca. E aquela atitude desagradou a Deus. Deus mata Uzá, diz o texto. E diz o texto que até hoje essa eira se chama eira de Pérez Uzá. E essa arca vai ser conduzida para a casa de Obed-edom. E segundo o texto, vai nos dizer que essa arca passa há cerca de 3 meses na casa de Obed-edom. E no período de 3 meses, a arca estando na casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom vai prosperar. Deus vai fazer a casa de Obed-edom prosperar. Perceba no texto que essa arca, outra hora, estava na casa de Abinadab. E segundo os historiadores, diz que essa arca passa provavelmente, 20 anos na casa de Abinadab. Mas o texto não mostra nenhum indício de prosperidade. O texto não nos mostra nenhum indício de manifestação de Deus naquela casa. Mas o texto vai nos mostrar a manifestação de Deus, a manifestação da presença de Deus, a manifestação da arca de Deus na casa de Obed-edom no período de 3 meses. Eu aprendo que não é estar diante da presença, mas reverenciar a presença que estamos diante dela. Tem gente que está diante da presença, mas não reverencia a presença. Tem gente que está diante da presença, mas não obedece à presença de Deus. Por exemplo, no livro de Jonas, capítulo de número 1, vai nos dizer que a palavra do Senhor veio a Jonas. Quem é Jonas? Jonas vem de uma linhagem sacerdotal. Jonas é filho de Emitai. Emitai, que significa verdadeiro. A palavra do Senhor veio ao encontro de Jonas, dizendo: Jonas, levanta e vai à cidade de Nínive e proclama contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade chegou diante das minhas narinas. Aí o que o texto diz? O texto vai dizer que Jonas tenta fugir da presença de Deus, mas homem nenhum ou mulher nenhuma consegue fugir da presença de Deus. Aí o texto diz que ele vai para Jope. O que acontece lá, pastor? Acontece que ele acha o navio que parte para Tarsis, paga a passagem e entra para o navio. E ele entrando no navio vai para o porão e vai dormir. Mas no meio da embarcação, no meio da trajetória, Deus manda uma tempestade. Aquela tempestade é mandada por Deus. Aí o texto vai nos informar que aquela tempestade vai provocar medo no coração dos marinheiros, vai colocar pânico no coração dos marinheiros, e cada um daqueles marinheiros vai clamar os seus deuses, mas nada da tempestade calmar, nada da tempestade cessar. E o que o texto vai nos informar? Vai nos informar que o capitão do navio
ele desce ao porão, e quando ele desce ao porão, o que ocorre? Ocorre que ele se depara com Jonas, e Jonas está dormindo. O que ocorre? Ocorre que o capitão vai despertar Jonas, o profeta, daquele sono. Aí o texto, o qual nós estamos meditando também aqui, vai nos informar que aquele profeta, ele se desperta daquele sono. Aí o texto vai nos dizer, irmãos, que agora, nesse exato momento, o capitão começa a interrogar o profeta, dizendo a ele: de que nação tu é? De que povo tu é? Aí o texto diz que Jonas responde dizendo: eu sirvo o Senhor, que fez os céus e fez a terra, e também sou hebreu. Aí o texto vai nos informar que Jonas revela o motivo daquela tempestade. E o motivo era por ele estar desobedecendo a voz de Deus. O motivo é por ele estar desobedecendo o chamado de Deus na sua vida. Então, há necessidade de Deus mandar uma tempestade para levar o profeta para o centro da vontade dele. Então, tem tempestade na nossa vida que não é para o nosso mal, que não é para nos matar. Tem tempestade na nossa vida que é para nos levar para o centro da vontade de Deus. E você está aí, talvez está até questionando, murmurando, está dizendo o porquê dessa tempestade. Qual é o propósito dessa tempestade? O propósito da tempestade na embarcação de Jonas, o propósito da tempestade sobre aquele navio que Jonas está, é levar Jonas para o centro da vontade dele. Então tem tempestade na nossa vida, que é Deus dizendo: eu quero te levar para o centro da minha vontade. Porque o profeta estava fugindo da vontade de Deus. O profeta estava fugindo do seu chamado. O profeta estava fugindo daquilo que Deus queria para ele fazer. Então Deus manda a tempestade para levar o profeta para o centro da sua vontade. Então tem tempestade, irmãos, que é Deus dizendo: eu quero te levar para o centro da minha vontade. Eu quero que você faça aquilo que eu quero que você faça. Você está conseguindo entender isso? Aleluia! E Jonas está diante da presença, voltando ao texto, Jonas está diante da presença, mas está desobedecendo. Jonas está diante da presença, mas está desobedecendo o chamado. E o segredo não é estar diante da presença. O segredo é reverenciar a presença que está diante de nós. É o que ocorre nesse texto de Samuel, 2 Samuel 6, verso 1 em diante. 2 Samuel 6 em diante. Porque essa arca vai para a casa de Obed-edom, e no período de 3 meses a casa de Obed-edom é abençoada. E durante 20 anos na casa de Abinadab não há nenhum indício de glória, de manifestação, de prosperidade, de bênçãos. Aleluia! E segundo os historiadores, quando os servos de Davi estão conduzindo a arca para a casa de Obed-edom, Obed-edom, segundo os historiadores, faz questão de colocar a arca na sala, ou seja, ele está reverenciando a presença. A arca vai estar no centro da minha vida, a arca também está no centro da minha casa. Ei, meu amigo, o segredo não é estar diante da presença, o segredo é reverenciar a presença, é adorar a presença, é se entregar para a presença de Deus. Então pega essa palavra introdutória, fica com essa palavra. Aí o texto, irmãos, sabe o que o texto vai nos informar? O texto vai nos dizer que Davi faz a coisa certa agora. O que Davi faz? Davi, na primeira instância, colocou a arca em um carro novo. E agora, na segunda instância, agora ele coloca a arca no ombro dos levitas, que é o certo. Ele coloca a arca nos ombros dos levitas. E os levitas vão levando a arca em seus ombros. Você que louva, você tem que levar a presença de Deus no seu louvor. Você tem que atrair a presença de Deus para a sua vida. Aí o texto vai nos dizer, irmãos,
que cada passo, 6 passos, eles sacrificavam. Davi está alegre, Davi está cantando, Davi está saltando, Davi está dançando, Davi está celebrando a presença que está voltando para casa. Aleluia! Aí o texto diz que quando Davi está entrando com a arca em Jerusalém, Mical está na janela do palácio. E Mical percebe o comportamento de Davi. Davi dançava, Davi bailava, Davi adorava, Davi exaltava a Deus. Aí o texto diz que Mical começa a murmurar no seu coração: mas não é rei, mas não é príncipe. Eu aprendo algo com Davi, irmãos. Davi quis nos ensinar algo. E qual é a lição que Davi está nos ensinando? Diante do povo eu sou rei, diante do povo eu sou príncipe, mas diante de Deus eu sou adorador. Diante do povo eu sou rei, mas diante de Deus eu sou adorador. Diante do povo eu sou príncipe, diante do povo eu sou líder, mas diante de Deus eu sou adorador. Alabacova naracévia. Olha o que Davi está nos ensinando. Davi queria dizer: olha, diante do povo eu sou líder, diante do povo eu sou rei, mas diante de Deus eu sou adorador. É o que Davi faz. Davi baila, Davi dança, Davi adora, Davi glorifica. E o texto vai nos informar que Davi adora com todas as suas forças. Que adoração extraordinária, irmãos. Davi adora com todas as suas forças. E nós sabemos, nós somos conhecedores que a adoração ela tem poder. A adoração ela atrai a presença de Deus. A adoração atrai a glória de Deus. Pastor, me dê mais um texto, pastor, eu te dou mais um texto. Atos, se não me foi a memória, 16. Que quando Paulo e Silas repreende o espírito de adivinhação na vida de uma jovem, por esse motivo, por essa razão, eles são jogados em um cárcere, em uma prisão. E nessa prisão, sabe o que ocorre? Eles vão ser açoitados, eles vão apanhar. Mas a Bíblia diz, o texto diz, que aproximadamente à meia-noite, irmãos, à meia-noite, Paulo e Silas adoram a Deus com hinos. A adoração tem poder, irmãos. Eu acho muito lindo daquela frase de Martim Lutero. Martim Lutero dizia: eu não adoro porque sinto, eu adoro para sentir a presença de Deus. Martim Lutero estava dizendo: eu adoro porque eu estou atraindo a presença. Se você adorar, você vai estar atraindo a presença de Deus. E quando Paulo e Silas adoravam a Deus no cárcere, eles atraíram o seu livramento, eles atraíram a presença de Deus, e houve um grande terremoto na Macedônia. Enquanto nós adoramos nessa live, vai acontecer um terremoto na nossa vida, amém? E esse terremoto não é para destruir, esse terremoto é para promover salvação, para promover libertação. Porque o que ocorre aqui? O carcereiro que ia se matar, o carcereiro que ia se suicidar, ele é alcançado pela vida de Paulo. Paulo olha para aquele homem e diz: homem, não te faça mal, todos estamos aqui. Aí aquele homem disse: Senhor Paulo, o que eu farei para minha família ser salva? Aí ele disse: só crê no Senhor e serás salvo tu e toda a tua casa, a tua família será salva. Adoração tem poder. Então adore o Senhor, glorifique o Senhor, exalte ao Senhor, entregue-se à presença de Deus. Amém? Essa palavra é uma palavra, nossa palavra introdutória. Já está conosco o pastor Josi, que vai nos trazer também uma palavra nessa tarde. Sei que essa palavra no coração dele já está ardendo. Pastor Josi, se você estiver conosco nessa live aí agora,
deixa o seu amém. Irmão André Anderson também vai nos trazer uma porção da palavra. E nessa tarde, pastor Josi, coloque um amém aí, pastor, que eu já quero lhe chamar aqui para nos trazer a porção da palavra de Deus. Está com a gente também a irmã Vânia Leite, que é do estado do DF, Distrito Federal. Pastor, meu amigo. Ô, Pastor, meu amado. Senhor. Pai do Senhor. Glória. Glória a Deus. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Amém. Meu amigo, tá conseguindo me ver aí? Sim, sim. Tá, né? Bom. E o senhor? Tô lhe vendo, tá? O áudio tá top, a imagem também tá... Você tá bonito, homem. Ô, rapaz. Obrigado, são os teus olhos. Irmãos, aí o pastor Josi, meu amigo, Um momento. pastoreia na cidade de Itapecurumiri. Itapecurumiri, né? Serve o Senhor lá em Itapecurumiri, é pastor lá em Itapecurumiri, pastor da IBMP de Itapecurumiri, irmãos. Pregador do Evangelho, pastor, meu amigo, sabe? E vai nos trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. É, pastor? Fique à vontade, cumprimente o povo aí. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Okay, A paz do pastor. Senhor. Paz do Senhor, pastor, e a todos os irmãos que já estão acompanhando essa live. Né? Desde já que eu quero externar minha gratidão ao Senhor, né? Por essa oportunidade que Ele me concede. E assim, percebendo assim a sua bondade para conosco, porque, pastor, hoje é terça, né? Acho que foi quinta ou foi sexta, eu sonhei com o Senhor. Foi, E aí né? estava eu, o Senhor e um outro irmão que eu não conheço. E o Senhor pedia para me dar uma palavra em um culto. Interessante que era só 3 pessoas, né? E aí, meu Deus, o que eu vou pregar? Aí Deus me trazia um texto em mente. E ontem, quando o Senhor falou comigo, pelo Messenger, e aí eu fui orar buscando o Senhor uma palavra, e Deus me trouxe a lembrança do sonho, que eu não lembrava mais, e veio o texto na mente. Amém? É lindo, hein, pastor? O mover de Deus é lindo demais, ó. É verdade, pastor. Pois, irmão, tem uns irmãos aí de Brasília aí que tá com a gente, a irmã Vânia Leite, entrou aí o pastor Danilo, saudade, pastor Danilo, abraço. Entrou com a gente aí do Distrito Federal, de Santa Maria Norte. Abraço, pastor. Fique à vontade, pastor Josi. Amém. Glória a Deus. E o texto que Deus me dera no sonho encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 58. Amém? É um texto bastante conhecido, mas vamos ver o que Deus tem para falar a mais conosco através desse texto. Amém? Tá dando de escutar normal aí, né, pastor? Ah, tá bom, o áudio tá top. Então vamos lá. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Outras versões diz que sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, esse texto aqui, esse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo vem tratar acerca da ressurreição. Em nenhuma outra parte da Bíblia nós vamos ver essa doutrina da ressurreição sendo falada de uma forma tão profunda e exausta e completa como aqui nesse capítulo. É muito tremendo isso. E aqui Paulo, ele nos deixa entender que ou nós acreditamos 100% no cristianismo, né? Que Jesus morreu e ressuscitou por nós, ou nós não cremos em nada e aí decidimos viver do jeito que nós achamos que é certo ou errado, né? Porque o apóstolo Paulo, ele sintetiza aqui o evangelho em 3 fases, como está no versículo 3 do mesmo capítulo. Ele diz: porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi,
que Cristo morreu pelo nosso pecado, ou seja, a morte, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, a segunda síntese, foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Então, ou a morte e ressurreição de Cristo foi o maior milagre da história, e nós nos apeguemos a essa verdade, ou então estamos sendo enganados, né? Então, Verdade. eu peguei uma frase certa vez de C.S. Lewis, que marcou assim para a minha vida, desde que eu peguei essa frase dele, que ele diz assim: se o cristianismo ele for falso, ele não tem nenhuma importância. Se ele for verdadeiro, ele tem infinita importância. O que ele não pode ter é moderada importância, né? Sabe? Ele diz, mais ou menos o que Paulo aplicou aqui. Se a gente for ler esse capítulo de 1 Coríntios 15, é tremendo demais. Paulo fala sobre isso. Porque ou nós cremos 100%, porque se o cristianismo for verdadeiro, né, como nós cremos que ele é, então nós temos que dar o nosso melhor para Deus, nos entregar de corpo, alma e espírito a ele, não ficar com meio termo, né? Não meio lá, meio cá, porque na nossa vida só ou o diabo governa ou Deus governa. Ou nós somos ou não somos. Ou nós somos santos ou somos profanos, igual Esaú. Ou é ou não é, né, Rodrigo? Então, é ou não é, né? Então é o que ele está dizendo, que não pode ter moderada importância, né? Se você lê a Bíblia, a palavra de Deus, né? Que o pecado, através de um homem, entrou no mundo, mas que através de um homem chamado segundo Adão, o pecado saiu, né? Que ele morreu, foi sepultado e terceiro dia ressuscitou, andou 40 dias ressurreto aqui nessa terra com seu corpo glorificado e depois foi assunto ao céu, deixou uma promessa por discípulo, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E assim, depois que ele subiu, com 10 dias, o Espírito Santo desceu no Pentecoste e de lá começou o avivamento na igreja. Então, e ele prometeu que vai voltar para nos buscar. Ou então, ou nós nos apegamos a essa verdade ou não, né? Por isso que Paulo, ele vai dizer lá no versículo 32, né? Ele vai dizer: se da maneira do homem eu lutei contra animais em Éfeso, que vantagem tenho se os mortos não são ressuscitados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Olha só. Paulo, como cidadão romano, diferentemente de alguns cristãos, ele não foi obrigado a lutar contra feras, né, literalmente, né, lá nas arenas do Império Romano. Mas Paulo aqui usa essa metáfora para explicar para os coríntios que, na verdade, ele está falando aqui, quando ele fala de feras, ele está falando dos próprios líderes judeus e dos romanos que o perseguiam ferozmente. Então, ele usa essa metáfora aqui para explicar para os coríntios, para levar o povo de Corinto a uma lógica. É como se ele estivesse dizendo para eles: olha, do que me adiantou então eu sofrer tanto, ser perseguido, ser humilhado, se a nossa vida acaba na sepultura? Porque se os mortos não ressuscitam, então, aí ele usa esse ditado popular, antigo: comamos e bebamos porque amanhã morreremos, né? Então, é como ele estava querendo dizer: se a nossa vida só se limita aqui, depois que vai para o pó, acabou nossa existência, então vamos mesmo desfrutar dos prazeres que a vida tem para nos oferecer. Mas ele não, ele sabia que Cristo ressuscitou sim, e isso era a motivação que o levava a sofrer o que sofreu por causa do Evangelho, né? Então, por isso, frisando nesse texto aqui, que nós lemos de princípio, por isso ele encerra esse capítulo dizendo: portanto, né, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. No Senhor não é vão, né? Não é vão. Porque praticamente tudo que nós fazemos aqui nessa terra é inútil, é em vão, né? Salomão vai dizer lá no Eclesiastes 1, 2, 3, que vaidade. Que vantagem tem, que benefício tem todo esforço de trabalho que o homem tem debaixo do sol, né? Desse jeito. Né? Então, mas quando se trata do Senhor, não. Quando nós fazemos para o Senhor, não.
tem recompensa sim, né? Não é vão, né? Então, eu queria frisar aqui, falar um pouco sobre esses três tópicos aqui em cima desse versículo. Primeiro, sede firmes e inabaláveis, né? Esse inabaláveis aqui, que Paulo está dizendo, quer dizer constante, né? Se Paulo está dizendo que é para nós ficarmos firmes e inabaláveis, é porque algo vai querer nos abalar, não é verdade? Né? Vai ter circunstâncias que vai querer nos abalar, que vai querer nos tirar da presença de Deus. Vai ter situações, como o senhor citou agora há pouco, como Paulo e Silas, né? Depois de terem libertado aquela jovem, foram presos por conta disso, mas mesmo lá na prisão, eles não deixaram com que aquela situação abalasse eles. Pelo contrário, mesmo lá na prisão, né? Depois de terem sofrido, serem chicoteados, e lá na prisão, amarrado, preso lá, mas estavam adorando o Senhor e orando o Senhor, né? E aí a gente vê a aplicação daquilo que Tiago vai dizer na sua carta, no capítulo 5, onde Tiago vai dizer, porque talvez, pastor, irmãos, que estão acompanhando essa live, talvez na hora da dor, de princípio você não consiga logo orar, né? Por isso o Tiago vai dizer assim, se está alguém entre vós triste, não, você não consiga louvar, perdão. Está alguém entre vós triste, sofrendo, ore. Está alguém entre vós alegre, cante louvores, né? Então, talvez na hora da prova você ainda não consiga logo louvar, adorar, mas aí você ora, né? E aí quando você começa a orar, aí vai batendo aquele refrigério, Deus vai acalmando a sua alma, Deus vai te confortando, pensar que não, você está louvando, está adorando, né? Igual está lá no Tiago, se está alguém sofrendo, ore. Está alguém feliz, cante louvores. E foi assim que Paulo e Silas fizeram lá na prisão, né? Eles começaram orando, pensar que não via aquele arrepio, né? Deus confortando ele, meu filho, eu com você, não deixe isso abalar vocês não, fique firme, pensar que não, vem aquele, né? Aquela presença de Deus, bora cantar, Silas, bora cantar. E lá eles começam a cantar, e a presença de Deus se manifesta naquele lugar, as cadeias são quebradas e ainda há salvação naquele lugar, né? Então, outro exemplo bíblico também, que eu posso citar, de que nós, no Senhor, nós não seremos abalados, né? Se ficarmos firmes nele, é aquela história bem conhecida de Jesus e os discípulos na tempestade. Sabe? Porque foram duas situações, né? Que a Bíblia relata, né? Sobre a tempestade. Em nenhuma delas diz que Jesus estava lá no barco dormindo. E eu creio, eu nunca vivi uma tempestade dessa em alto mar, num barco, mas a gente imagina, né? Que uma tempestade, esse barco deve ter sido chicoteado para vários lados, uma hora ou outra a água começou a entrar dentro do barco, então uma hora ou outra começou a respingar água na cara de Jesus, mesmo dormindo. Não é verdade? Por mais que Jesus trabalhasse mais, por mais que Jesus não tivesse tempo para, às vezes até para comer, para dormir, mas Jesus não estava com sono da morte naquele lugar, não. Com certeza, Jesus estava ali, acordado sim, percebendo aquela situação. Mas sabe o que Jesus queria dizer para nós, mesmo naquela tempestade, daquela forma, ele lá dormindo? É como ele quiser dizer para nós, rapaz, eu estou no barco mais seguro que tem aqui na face da terra. Eu vim aqui com um propósito. Meu pai me enviou com um propósito aqui para morrer e ser salvador da humanidade. E não vai ser essa tempestade que vai me matar. Então, Jesus ele conseguiu ali descansar, ficar firme e inabalável diante daquela tempestade. E é isso que ele nos traz como lição também. Porque aquele ali, pastor, irmãos, era o único barco de toda a face da terra que não ia via pique. Mesmo com o chicotear das águas ali, da ventania, mas Jesus estava né? Não era o Titanic ali, não. Ali era o barco, o Filho de Deus estava dentro. Então, assim também as nossas vidas, né? Situações vão vir, tempestades vão vir, mas se Jesus estiver no nosso barco, vai chegar um momento, sim. E isso não quer dizer que nós não vamos passar por turbulência. Porque quando eu vejo Davi dizendo que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, isso quer dizer que vai ter situações que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Se a Bíblia está dizendo que ainda que passaram pelas águas, as águas não te submergirá,
ainda que passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Isso quer dizer que Deus poderá sim não permitir que nós passemos, mas também pode permitir que nós passemos, mas não pereceremos, né? E a gente vê isso na prática, né? Quando Isaías fala que ainda que passasse pela água, a água não te submergerá. Nós vemos o mar vermelho, né? Onde o povo de Deus deu a ordem para Moisés, levanta o cajado, ele levantou e o mar se abriu, né? E o povo passou. Nós podemos ver também essa aplicação lá na fornalha, né? Daqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, onde estava o 4º homem na fornalha. Foram lançados na fornalha, mas o fogo não queimou eles. Então, assim também, não é diferente para nós, pastor, irmãos. Porque muitas das vezes as pessoas, né, eu sou crente, eu não vou passar por situação. Não, Deus não está dizendo que você não vai passar. Mas está dizendo que ainda que você passe, você não vai perecer. Portanto, ele já diz, ó, fique firme e inabalável, né? Constante. Segundo, abundante na obra do Senhor. Eu posso citar aqui um outro texto que encontra-se mesmo na mesma carta de Coríntios, só que agora no capítulo 9, lá no versículo 23, onde o apóstolo Paulo vai dizer: e isso eu faço por causa do Evangelho, para que eu possa ser participante dele. Não sabeis que os que correm em uma corrida, todos correm, mas um recebe o galardão? Assim correi para conquistá-lo. E todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Ora, eles os fazem para obter uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Portanto, eu assim corro, não como na incerteza. Assim eu luto, não como alguém que bate no ar, mas eu permaneço debaixo do meu corpo e reduzo a sujeição para que, por qualquer meio, pregando aos outros, eu mesmo deveria ser um naufrágio. Então, abundante na obra do Senhor. Sabe, Paulo, ele tinha um propósito. Paulo, ele tinha um foco. Paulo, ele não era guiado pelas circunstâncias. Porque se nós entrarmos por esse caminho, né, de sermos guiados, de termos a nossa comunhão com Deus através das circunstâncias, nós vamos ser igual meninos inconstantes, levados, né, a todo maremoto. Porque as circunstâncias, elas vêm e voltam. Elas são temporais, uma hora estão favoráveis, outra hora não estão. Mas pode não, mas olha, eu tenho um foco, eu tenho um propósito. Eu não entro numa guerra, eu não entro num combate físico, né, mano a mano, desferindo golpes no ar, sem ter um foco. Eu tenho meu oponente como alvo e eu vou fazer de tudo para derrubar ele. Eu não vou ficar ficando besta, lutando sozinho, não. Eu tenho um alvo, né? Então, nós também precisamos ter isso. Nós precisamos ter um alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Precisamos viver diante de propósito. Circunstância, não. Porque se nós entrarmos por esse caminho, nós não vamos conseguir chegar muito longe. Por isso nós vemos muitas pessoas na caminhada que, às vezes, parece que agora vai. A pensar que não acontece um problema, ele cai de novo. Aí, melhora de novo, pensar que não. Porque ele não tem um alvo, ele não tem um propósito. E Paulo diz, olha, portanto, eu assim eu corro, não como na incerteza, né? Ele tinha um alvo. Ele estava, igual está falando com os atletas, quando eles iam para uma maratona, para uma corrida, eles davam o melhor de si, se disciplinavam, né? Deixavam de comer coisas que eram até boas, mas por causa da saúde física deles, deixavam de comer, se exercitavam, às vezes dormia menos, né? Para poder alcançar uma coroa que era corruptível. E ele diz, nós somos cristãos, corremos para alcançar uma coroa que é incorruptível. Então, se um atleta, ele luta dessa forma, ele corre, se disciplina dessa forma para ganhar algo que é perecível, quanto mais nós, que estamos correndo a carreira cristã, a corrida cristã, para recebermos, darmos algo que é incorruptível, algo que é eterno, né? Então, por isso nós vamos ver Paulo em outro texto, Filipenses 3, dizendo, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficou e correndo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, Paulo diz, olha quem era Paulo. Nome espiritual demais, mas ele diz, olha, mas eu sei que eu não sou perfeito. Ainda sou falho, ainda estou sujeito a cair,
eu estou sujeito a errar, mas uma coisa eu faço. Esqueço-me das coisas que para trás ficaram e continuo com o alvo, né? Que está na soberana vocação de Cristo Jesus. Então, nós precisamos ter essa abundância na obra do Senhor. Verdade. Precisamos ser abundantes na obra do Senhor. O problema é que hoje o conceito de igreja é só pedir, né? Verdade. Da pessoa mais é pedir, vai para pedir, né? Não vai mais para entregar, ou para se entregar. Opa, tem um probleminha aqui, mas bora dele, né? Hoje o propósito das pessoas é ir em busca, né? Vou para receber, a pessoa não quer mais se entregar. É verdade. Quer se entregar. Não tem aquele propósito, eu vou para o culto, eu vou para a igreja e vou para me entregar. Vou para entregar. A maioria do propósito das pessoas é ir para receber. Verdade. Verdade mesmo. Aí se enquadra naquelas pessoas que estão lá em Provérbios. Igual sanguessuga, é só me dá. Né? Tem crente que é assim. É igual sanguessuga, só sabe pedir e não faz nada para o Senhor. Né? Porque o culto é lugar de nós. Até o conceito de você convidar alguém para ir para a igreja, muitas das vezes é aplicado errado. Porque a gente tem que. Vamos para a igreja, nós somos a igreja, vamos para o culto. Não, nós vamos prestar culto ao Senhor. A gente vai para o templo, local de adoração, é para prestar culto ao Senhor. É que nós que vamos oferecer nosso sacrifício a Deus. Nós temos que ir para o culto nesse propósito. E é claro que quem dá, recebe. Né? Se eu for nesse propósito de entregar o meu melhor para Deus, por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 12:1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Hoje, o nosso sacrifício é o nosso culto racional. O culto ele tem que ser racional. Você tem que saber o que você está fazendo. Você não tem que estar levantando suas mãos por obrigação, está dando glória a Deus por obrigação, porque o pregador está dizendo, tem alguém para dar glória. Não, você dá porque você está fazendo isso com raciocínio, com razão, você sabe. Né? Então, abundante. E por último, né? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, como eu falei a princípio, praticamente tudo que nós fazemos aqui nessa terra não tem valor nenhum, né? Não tem sentido, né? Tudo vaidade. Mas aquilo que nós fazemos para o Senhor, não. Tem suma importância e com recompensas que não se limita aqui na terra, mas também no céu, né? Porque uma coisa que nós precisamos entender é que reino e salvação não é a mesma coisa. Reino é uma coisa, salvação é outra. Salvação é de graça, já nos foi oferecida através do sacrifício de Cristo Jesus. É só nós nos apropriarmos dela. Você não precisa, nós não precisamos fazer nada para sermos salvos, né? A obra. Precisamos só nos apropriar, aceitar esse sacrifício. Agora, reino não. Reino requer obras. Por isso o Senhor Jesus diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Porque tem pessoas, pastor, que vão ser salvos, mas não vão reinar. E tem pessoas que vão ser salvas e vai reinar. Você compreende? É igual o reino físico que nós temos aqui. Existem governos. E nem todo mundo de nós governa. Na verdade, nós não temos nenhum cargo político, né? Nenhum poder, né? Assim também vai ser no reino de Deus. Tem pessoas que vão ser salvos e vão reinar. Por exemplo, o ladrão na cruz. Ele foi salvo, mas ele não teve obra. Verdade. Ele não teve obra, né? Então, ele não tem direito a reino. Nós podemos ver isso na parábola das 10 minas. Foste fiel no pouco, muito eu te colocarei. Governarás sobre 10 minas, 5 minas, né? Que também significa cidade. Então, tem pessoas que vão ser salvas e vão governar. E esse governo ele vem através das obras. Né? Aqui nós podemos ver Mateus 25, 21, porque existe uma diferença. Galardão, recompensa, a gente não recebe aqui na terra. Galardão, a gente recebe no céu.
Vai ser no momento que Jesus arrebata a igreja e ali ele vai ataviar ela, entregando a recompensa pelo serviço de cada um, para depois ir para o grande banquete, para as bodas do Cordeiro. Então, Deus aqui na terra nos dá recursos, né, para fazer a obra dele. Agora, galardão, que significa recompensa, é lá no céu. E aqui nós vemos Mateus 25, 21, onde o Senhor Jesus vai dizer: disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, e eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. Amém? Então, pastor, isso é lindo demais. Amém. Além de a gente ser salvo, além de a gente ter uma morada eterna, a gente ainda vai ter direito a um governo, né? Tanto que não vai se limitar ao governo físico, que às vezes as pessoas, né, abrem a boca, fazem, que eu trabalho numa empresa multinacional, é tremendo demais. E às vezes nós, só porque não temos nenhum cargo como esse, às vezes queremos nos colocar para baixo. E eu e você não temos que nos colocar para baixo. Porque, pastor, nós estamos trabalhando no maior empreendimento do universo. Nós estamos trabalhando para a implantação do reino de Deus aqui na Terra. Então é motivo para nós nos orgulharmos, sim, regozijarmos, sim. Afinal, nós somos servos de Cristo. E estamos trabalhando para que o reino dele seja implantado aqui na Terra, né? Que não vai se limitar somente ao reino milenar, somente 1000 anos. Vai ser eterno. Aquele tempo que vai ter aqui na Terra, de 1000 anos, vai ser somente para a Terra ter descanso. Ter descanso aqui na Terra, porque Deus falou para a nação de Israel que era necessário um ano sabático. A cada 7 anos era necessário ter um ano sabático, onde a Terra teria descanso. Só que eles nunca cumpriram isso de uma forma mesmo literal. Então, por isso, esses 100 anos que a Terra vai desfrutar de descanso. Porque quando Cristo morreu, ele reconciliou todas as coisas com Deus. Céu, terra, nós. Amém? Então vai ser lindo demais. Amém. Então vale a pena sim nós servirmos ao Senhor. Vale a pena sim nós darmos o nosso melhor. Né? Acreditarmos nisso aqui. Que se Cristo morreu e ressuscitou, se ele vive, como de fato ele vive, nós também seremos ressuscitados. Então vamos dar o nosso melhor. Agora, uma coisa nós precisamos entender, pastor, que o nosso trabalho não é medido pela nossa produtividade, mas a nossa gratidão a Deus é que deveria aumentar a nossa produtividade. Verdade. Por isso, quando Jesus chamou Pedro, ele disse: Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Né? Por amor. Né? Não por ganância e não por recompensa, por galardão, mas por amor, por gratidão. Amém? Pastor, às vezes muitas pessoas fazem, né, esperando uma recompensa do homem, para o homem ver, para o homem, entendeu? Verdade. Na verdade, a gente tem que fazer por amor a Deus, por amor à obra de Deus. Tem pessoa que faz a obra de Deus e espera do homem, né? Espera a recompensa do homem, espera o homem ver, entendeu? Não é o homem que tem que ver, quem tem que ver é Deus. Verdade. Ver o que vê por isso Jesus... ser humano. Amor. Sim, mas... Por isso que o Senhor Jesus disse que para esses já receberam o galardão aqui, né? Eles já receberam o galardão deles aqui. O que eles queriam, não queriam, não era holofote, não queria aplauso do homem. Então, tá bom, tá aí, recebe. Aí, agora vai perder lá em cima. É aquilo que é eterno, né? É forte. Amém, Bom, pastorzão. Amém, você. Foi um prazer, viu? Uma alegria demais estar com o senhor aqui nessa live, tá bom? Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério. Manda paz aí para a pastora Rafiziane, para toda a família. Amém? A minha esposa também está mandando a paz. Ela está aqui, ó. Manda a paz aí. Glória a Deus. Está mandando aqui a paz, viu? Amém, pastorzão? Ela estava aqui agora aqui orando aqui, aí chamaram ela, né? Eu estou aqui no quarto, ela estava bem que orando ao meu lado aqui. Nós estamos num propósito aqui de um relógio de oração aqui 24 horas por dia, na igreja toda, né? Ela estava no horário dela. Glória a Deus. Aí ela saiu já. Amém, você. Voltou aqui. Dá a paz do Senhor aqui, pastor. Paz do Senhor, pastor Abraão. A paz do Senhor, pastora. Pastora, se prepare para trazer um louvor aí, pastora. Amém? Um louvorzão aí?
Amém. Daqui a 10 minutinhos, viu? Tá. Tá? Amém. Tá. Pastorzão, Glória a Deus. um prazer, viu, pastor? Amém, pastor. Tá com o senhor, tá Prazer bom? foi meu, pastor. Amém. Amém. Glória a Deus. Abraço, pastor. Tamo junto. Um abraço, Palavra querido. abençoada, palavra do céu. Eu sei que muitas Amém. pessoas foram edificadas aí por essa palavra muito abençoada, trazida do Amém. trono de Deus. Glória a Deus. Deus tem um propósito, né, pastor? Deus tem um propósito. Verdade Deus mesmo. é lindo demais. Não deu para ontem, já deu para hoje. Né? É lindo demais, eu acho Não de está no Deus, né? controle de todo, né? Amém, Não tá no pastorzão. Um controle de abraço. todo. Um abraço, meu querido. Aí daqui a 10 minutos eu chamo a pastora Rafiziane, viu? Amém. Glória a Deus. Ela vai se Amém. preparar aqui. Tá, abraço, meu amigo. Deus abençoe. Abraço. Amém. O Senhor Meus irmãos, graças a Deus, Deus seja louvado. Abençoada palavra do céu, né? Que Deus continue abençoando, pastor, meu amigo, pastor Josi, né? Pastora Rafiziane. Daqui a pouco, pastora Rafiziane vai louvar a Deus, vai adorar o Senhor conosco. E Deus seja louvado, né? Deus seja louvado. Esperar os mais irmãos entrar comigo. Se o irmão André, o Anderson, André estiver com a gente aí, coloque um amém. Eu também quero lhe chamar aqui, amém, irmãos? Tem o pastor Denis, que daqui a pouco também vai deixar aqui uma palavra para os nossos corações. Amém, pastor Josi? Abraço, meu amigo. Que Deus continue lhe abençoando poderosamente. Esperar aqui o pastor Denis, né? Tá com a gente o Davi, tá com a gente o Claudionor Gomes. Meu amigo aqui já chegou, pastor Denis. Pastor Denis é um homem de Deus, é da terrinha do Maranhão, mas está morando em Belém. Pastor, meu amigo. Pai Senhor, Pai, profeta Senhor, de meu amigo. Deus. Como é que você está? Estamos aqui melhorando, estamos nos restaurando aqui. Amém, pastor. Estamos orando Estamos por melhor, você, graças. viu, pastor? Amém, glória a Está em Deus. nossas orações. Gratidão. Gratidão, pastor. Estamos aqui firme e forte, né? Vamos sair dessa mais forte, né? Vai sim, pastor. Vamos Pastor, sair dessa. eu lhe admiro, pastor. Viu? Porque tem pessoa que no meio da Amém. luta, no meio da prova, para, né? Para. E você passando o que você está passando aí, verdade. está firme, falando do amor de Deus, adorando, né? Fazendo a obra de Deus. Coisa boa, pastor. É isso que nos move, né, pastor? É isso que nos move. Isso nos move. Eu aprendo com Jacó ali no Val de Jaboque, lutando com o anjo por uma bênção, né? Lutando com o anjo por uma bênção. A Bíblia diz que ele lutou a noite toda, mas no final, pela manhã, ele foi abençoado. Mesmo ferido, ele não desistiu da sua vitória, da sua bênção. Ele continuou lutando. Então, quem tem visão de Deus, quem tem convicção no Deus que serve, ele não para em momentos de adversidade. Continua adorando, ele continua perseverando, né? Porque ele sabe que no final tem vitória, né? E essa é a nossa força, essa é a nossa esperança. Nossa força está em Deus, em Cristo, esperando aquele grande dia. E a gente toma aqui, isso que nos motiva, pastor, isso que me motiva. Eu louvo a Deus que... eu conversando ontem com um pastor amigo meu, eu falei para ele assim, algo muito interessante, é que mesmo nós sendo homens de Deus, homens de oração, nós não de passar momentos de deserto. Esses momentos, ele é necessário para a vida do crente, pastor. Ele é necessário para a vida do crente. Você está me escutando aí?
Você está escutando, pastor? Escutando? Tá me escutando? Não estou ouvindo seu áudio. Tá me escutando, pastor?